Olá, meu nome é Luciana Ramos, que bom que você chegou aqui nesse canal, o meu canal no YouTube, Sementes, Raízes e Frutos, nesse estudo do livro do profeta Oséias. Chegou por aqui agora? Tem uma playlist aí no canal com todos os vídeos anteriores e você pode acessar porque hoje nós estamos no capítulo 4 do livro do profeta. Bom, nos 3 primeiros capítulos nós vimos o seu chamado. É como se os 3 primeiros capítulos fossem um esboço daquilo que esse profeta, da mensagem que esse profeta levaria ao povo. Então a gente viu que ele tem o seu chamado traduzido numa ordem: vá e case-se com uma prostituta, tenha filhos ilegítimos, vá novamente, ame essa mulher, pague o preço do resgate por ela, uma vez que ela havia sido feita escrava por dívida, muito provavelmente. E nisso você vai experimentar, nessa dinâmica de relacionamento, de um casamento desse tipo, com essas dificuldades todas, você vai experimentar o que eu experimento na minha relação com o meu povo. Bom, não termina aí. Deus fala, né, que os levaria ao deserto, falaria com eles, e a gente viu que o deserto, então, o novo deserto seria o exílio, lugar onde Deus trataria da indisciplina desse povo. E aí haveria uma grande transformação, de não meu povo para meu povo, de não amados para amados, de filhos ilegítimos para filho do Deus vivo, de meu senhor para meu marido. Né? Então esse é o esboço, mas agora a gente vai ver no capítulo 4 a mensagem destrinchada, né? A profecia, os movimentos de Oséias para revelar ao povo os caminhos que eles precisavam se arrepender, do que eles precisavam se arrepender, a denúncia contra o pecado desse povo vai vir agora em detalhes. O comentarista, né? Os comentaristas, né? Consideram que esses 3 primeiros capítulos aconteceram no início do ministério do profeta Oséias, e o discurso propriamente dito, né, mas no final do seu ministério. Então haveria aí mais ou menos 2 décadas separando o primeiro momento do seu chamado dos seus outros discursos, ou pelo menos da maioria deles, né? É uma nova sessão, como eu já disse, a gente vai começar a ver agora todo esse pecado cometido pelo povo contra o amor de Deus, né? Por isso que a restauração, ela não se dá apenas com um pedido de desculpa superficial, é coisa que precisa ser tratada, né? Ó israelitas, isso eu estou lendo Oséias capítulo 4 na NVT. Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês, não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Matam, roubam, cometem adultério, há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Então a gente está diante da acusação. Vocês são culpados de quê? É disso aqui, não há fidelidade, vocês quebraram a aliança. Porque não há fidelidade, não há bondade, e a coisa mais grave, não há conhecimento de Deus. Por que isso é tão grave aqui, né? Porque essa denúncia, a gente, né, na forma como eu introduzi, eu falei, é contra o amor, porque esse Deus é um Deus que se revelou. Ele se revelou com mão forte, tirando esse povo do Egito. Se revelou provendo esse povo no deserto. No entanto, a despeito de toda essa dessa revelação, se revelou na sua lei, né? Se revelou a sua santidade, e apesar de ter se mostrado, de ter se revelado, de ter enchido esse povo com promessas a respeito do valor de escolher entre o bem e o mal, sobre o que isso, né, redundaria na vida deles, esse povo não conhecia, de verdade não conhecia, apesar dele ter se revelado. Bom, a gente, óbvio, né, se não há virtudes, né, se não há bondade, nem conhecimento de Deus, o que acaba acontecendo é que a lista
de iniquidade cresce, né? A lista de pecados cresce. Então ele fala, ó, vocês não cumprem seus votos, vocês matam, vocês roubam, vocês cometem adultério. E não tem como eu, que estou fazendo aqui, Oséias, lá no podcast Sermão do Monte, ver Jesus revisitando a lei e revelando o espírito dela, passando por essas coisas e mostrando, né, essa verdadeira interpretação da lei, mostrando que para participar, né, da santidade de Deus, nós precisamos ser fiéis a essas coisas, nós precisamos guardar essa amplitude do que ele ensina. Bom, verso 3. Por isso sua terra está de luto e todos desfalecem, até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. O juízo, a sentença corresponde ao crime. A acusação é grave. O crime de violação foi a quebra da aliança. E essa coisa é tão grave, e é grave desde lá do início, que reverbera por toda a natureza. Tudo fica desajustado. Tanto é que quando a gente lê nos Salmos a ordem de Deus, a chuva cai, a terra floresce, os animais são alimentados, é toda uma ordenação. Mas o pecado vem e corrompe absolutamente tudo, torna o homem inimigo da natureza, né? E a acusação, ela é especialmente mais grave àqueles que deveriam ensiná-los a guardar essa lei. Olha o que diz o verso 4. Não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia, e seus profetas cairão com vocês durante a noite. Meu povo está sendo... Durante a noite eu destruirei Israel, sua mãe, Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de seu Deus, e eu me esquecerei de seus filhos. Filhos ilegítimos, né? Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso, eles se alegram quando o povo peca. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo, por isso a ambos castigarei, pois seus atos são perversos. Não ensinavam, usavam da adoração pública para os seus próprios propósitos. É uma fala aqui muito grave. Quem deveria ensinar? Quem deveria ensiná-los a guardar a lei, a praticar a santidade, a buscar o que é bom, reto, agradável, perfeito, se alegrava com o pecado, porque eles se alimentavam das ofertas pelo pecado, né? Enfim, a gente vê que um sacerdote sem discernimento espiritual é um perigo para o povo. Cegos guiando cegos, é o que diz, é o que esse texto traduz nas palavras de Jesus, mas totalmente aplicado aqui. E eu falei lá na introdução, por isso é importante que você volte e assista os outros livros, que o profeta Oséias em especial, e a maioria dos profetas, profetizaram em épocas de grande prosperidade. A nação aqui, nesse momento, estava vivendo um grande desenvolvimento econômico, Israel, né? Porque a gente está falando aqui da tribo do norte. E esse desenvolvimento econômico estava associado ao aumento da iniquidade, ao aumento do afastamento, né, da verdadeira religião. E essa cumplicidade dos sacerdotes no pecado do povo era absurda. Por isso o texto diz que todos seriam punidos. Não há inocentes aqui. Assim como é com o sacerdote, é com o povo. Todos estão perdidos. Não há privilégios. E aí eu resolvi aqui trazer para vocês. Então eu trouxe aqui agora, eu vou falar um pouquinho desse livro, Aqueles da Bíblia. Eu ainda não terminei. Doida para terminar, para poder compartilhar. Eu vou compartilhar aquele apanhadão nos grupos do WhatsApp e Telegram, porque é um baita livro, porque ele nos ajuda a entender a origem desse povo e a desmitificar muita coisa a respeito do que uma leitura
distanciada daquela realidade daquele tempo, produz quando a gente lê sobre o reino de Davi, o reino de Salomão. Ele fala assim, olha, não imagine esses reinos nos moldes do que a gente vê, né, no Egito, na Pérsia, na Grécia, Roma. Não, é muito diferente, é uma coisa muito menor, muito mais reduzida. Como é que essa gente foi formada, enfim. E aí os capítulos são muito interessantes. Ele é o nome, aquele entre os outros, os migrantes, são as fases do povo, né? Os escravos, os anarquistas, os monarquistas, os separatistas, os exilados, os revolucionários, e os oprimidos e aqueles entre nós. Eu estou aqui nos exilados, doida para terminar, para compartilhar, porque, como eu disse, ele traz muita luz sobre a formação desse povo, porque o texto bíblico está preocupado com a narrativa da salvação, né? Então, o que vem extra-bíblico ajuda muito para que a gente se aproxime da realidade e a gente entenda melhor o que a gente lê no texto bíblico, né? E para o entendimento aqui de Oséias, o que eu achei interessante? Nunca houve, ele diz, um só culto em Israel. Isso fica bem claro no tempo dos juízes. A gente perde aquela noção de formação tribal. Então ele fala que em Juízes 17 e 18, por exemplo, a gente vê um eframita, né, da tribo de Efraim, chamado Mica, que mantinha em sua casa um santuário, né, e uma imagem representativa de Deus. A narrativa dos juízes é de um povo muito desagregado, né? Os juízes se levantavam de diferentes tribos, lidavam com questões, na maioria das vezes, locais, contemporâneos, né? Agindo no mesmo tempo, mas em regiões diferentes. Então, era aqueles, o período que ele chama de anarquistas, é dessa desagregação. Cada tribo, cada região tinha sua autonomia e Deus governava sobre todos eles. Isso é antes da monarquia. E ali no meio daquele povo, isso fica bem claro no texto de Juízes, havia outros povos. Então a gente tem aquela tensão toda, tem Amon, Moabe, Edom, Israel, Judá, Filistia, Tiro, Sidom, enfim, aquela região ali, eles não viviam isolados. Eles interagiam com esses povos. E a monarquia foi essa tentativa de consolidação, né, de uma identidade centralizada, especialmente a partir de Jerusalém e de um só culto. Só que foi um processo de unificação forçado. Por que forçado, né? Porque a tendência do norte sempre foi de herança, vamos dizer assim, né? Da forma como Saul foi escolhido. Como Saul foi escolhido? Você vai lá em 1 Samuel e dá uma olhadinha. Era aquele homem que se sobressaía, né? Era alguém que era escolhido pelo seu carisma e especialmente associado ao seu desempenho em batalha. Então ele era aclamado. Essa era a tradição do norte, né? Sempre um líder carismático escolhido por sua ação militar de libertador. Quando Saul morreu, seu filho, né, logo acontece um movimento separatista, né? O filho dele fica muito pouco tempo reinando, porque em Judá logo convida Davi para reinar sobre eles. Quando o filho de Saul morre, eles vêm também a Davi e pedem para que Davi reine sobre Israel e Judá. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que esse reinado de Davi sempre foi, né, sobre dois reinos, sobre Judá e sobre Israel. Nunca foi uma coisa só. A composição, ele fala, né, Judá era mais isolado ao sul, muitos outros povos não foram conquistados, eles não tomaram todo o território, então havia até uma separação de outros povos entre Judá e Israel, muito menor, muito mais homogêneo. Israel muito maior, muito mais desenvolvido,
próximo, ele fala, né, Israel, além de ter planície, fertilidade, coisa que Judá não tinha, era rota comercial. Então eram composições muito diferentes. Quando Davi começa a reinar sobre Israel e Judá, essas tensões continuaram existindo, a ponto de ter margem, ter espaço para Absalão, por exemplo, filho de Davi, juntar gente contrária a Davi e promover uma rebelião. Outras rebeliões aconteceram no tempo de Davi. Salomão, quando chega ao poder, pela primeira vez a gente vê essa mudança, não mais uma aclamação de um líder carismático, mas uma dinastia. Salomão é rei porque Davi o proclama rei e porque ele é filho do rei Davi. Então começa essa sucessão monárquica a partir de dinastias, né? E no que diz respeito à fé? Bom, durante o reinado de Salomão, ele fala aqui que o sacerdócio está em silêncio. Salomão teve um reinado cheio de apostasia, ele fez muitas coisas contrárias. Ele fala que a associação de Salomão com o Egito fez ele trazer os padrões do Egito para Israel, padrão de tributação, de organização, de exploração, tudo distinto do que Deus havia previsto para um rei de Israel, e o sacerdócio calado nesse tempo, né? A profecia que aparece ainda é a de divisão do reino, que aconteceria depois da sua morte, né, com Jeroboão. E aí a gente entra, depois da morte de Salomão, nesse reino dividido, separado. Só que separado já eram dois reinos muito distintos, eles já eram muito diferentes, né? Principalmente essa questão da heterogeneidade do norte e uma homogeneidade no sul, uma coisa mais compactada, né? Mais, enfim, semelhante no sul e distinta no norte. E quando essa separação aconteceu, e eu falei aqui no vídeo de introdução, como o norte era muito mais desenvolvido, mais populoso, né? Heterogêneo, porque acabou assimilando muita coisa dos povos cananitas, não tinham uma capital como Jerusalém, era para Judá, até que Onri ele constrói Samaria. Samaria se torna, então, o que Jerusalém era para o sul, Samaria se tornou para o norte, né? Mas como era o norte, isso eu também falei no vídeo inicial, era de grande estabilidade, porque eles, depois que romperam com a dinastia de Davi, depois que romperam, né, com Judá, eles voltaram àquela tradição tribal. Então quem subia ao trono era, na maioria das vezes, líderes militares. Então ele diz 19 reis em 9 dinastias diferentes, num período de 200 anos. Metade desses assassinados, né? E ele fala que também sempre o rei vinha do exército. Judá nunca questionou a dinastia de Davi, então a sucessão que a gente percebe em Judá são de filhos de Davi, e já falei de Israel, né, como muito mais desenvolvido, e Jeroboão instituiu o culto do bezerro, que é chamado na Bíblia do pecado de Jeroboão. Porque qual é o pecado de Jeroboão? É ter dado uma forma, lembra lá do Decálogo, né? Vocês não farão imagens, vocês não vão me adorar a partir de uma imagem. Deus não estabeleceu nenhuma imagem válida que correspondesse àquilo que ele é, porque essa imagem não existe para ser adorada. Só que Jeroboão instituiu o culto do bezerro. Esse é o pecado de Jeroboão. E ele associou essa imagem do bezerro a Deus, né? Ele usou esses bezerros, essas imagens, como limitação de território, porque ele coloca uma adoração do bezerro no norte, uma adoração ao bezerro no sul, salvaguardando o território, manipulando o nome de Deus para fazer essa marcação de território, um culto sincrético, né, manipulação do nome de Deus. E ele diz aqui que há indícios de que Deus em Samaria era cultuado como um touro que os havia libertado do Egito, para você perceber como é que eram as coisas.
Então, que sempre houve no meio do povo era um remanescente fiel. Oséias está falando nesse tempo de prosperidade, mas também de grande injustiça social. Ele fala como os achados arqueológicos apontam para essa desigualdade social, porque você percebe no tipo de construção de casa, um centro mais desenvolvido com casas maiores e uma periferia de casas amontoadas. Então essa relação, que já falei sobre isso, essa elitização, e os profetas tiveram então esse ministério desenvolvido nesse período contra essa desigualdade, esse esvaziamento da verdadeira religião. Mais notícias em tempo de fartura. Isso era um desafio para os profetas. E Oséias veio denunciando isso tudo, essa religião esvaziada, manipulada, sincrética, que traz essa avidez que nós vemos em Gomer, e a gente percebe aqui também nesse retrato de sacerdote querendo se alimentar de oferta do povo pelo pecado. E aí ele continua dizendo, quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam, por isso eles se alegram quando o povo peca. Esse é o trecho anterior, né? Continuando, só que esse estado provoca o quê? Eles comerão, mas ainda sentirão fome, eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultério com outros deuses. O vinho tirou o entendimento de meu povo, pedem conselho a pedaços de madeira, pensam que uma vara lhes dirá o futuro, seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos, prostituíram-se cometendo adultério com outros deuses e abandonando seu Deus. Buscam e não encontram, famintos, né? Apesar de essa avidez com que consomem ofertas, não sacia. E a prostituição denunciada aqui não é só metafórica, não é só espiritual. Havia várias práticas de prostituição nesses rituais, de adoração a deuses cananeus, para que se conseguisse fertilidade. Então havia muitas orgias nesse sentido, estão perdidos, sem entendimento, tornaram-se insensatos, porque se é verdade que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a falta dele é a insensatez. Timothy Keller fala uma frase que eu destaquei aqui, que é uma frase muito perigosa. Ele diz o seguinte: quando a gente olha para alguma coisa ou para algum momento, enfim, a gente determina ou antes de ou depois de, isso é tudo o que eu sempre quis. Qual o perigo dessa frase? Quando isso é tudo o que eu sempre quis, exclui Deus. Porque nós então, quando chegarmos nisso é tudo que eu sempre quis, nós iremos para o próximo, isso é tudo que eu sempre quis, né? A gente não se satisfaz. A narrativa continua deplorável, oferecem sacrifícios a ídolos no alto dos montes, sobem as colinas para queimar incenso à sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos, coisa que Deus criou, se tornou lugar de adultério espiritual. Por isso suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. Mas por que eu as castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Então, essa prostituição também é religiosa, né? Ó povo sem entendimento, você segue o rumo à destruição. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe da falsa adoração em Gigal nem em Bet-Aven. Não faça juramentos ali em nome do Senhor. O alerta do profeta: não se misture. Israel não é boa companhia. Esses cultos são esvaziados da verdadeira adoração. É caminho de perdição. Não se juntem a eles. A nação de Israel é rebelde como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminam de beber, saem à procura de prostitutas, amam a vergonha mais que a honra. Por isso um forte vento os levará para longe, seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Então a gente vê que um declínio moral segue o declínio espiritual, né?
essa prostituição que é recorrente aqui não é apenas metafórica, no sentido de idolatria, né? Mas de rituais de fertilidade. E o profeta alerta para esses lugares de culto do norte, para que não houvesse participação, porque são caminhos de perdição. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas por que um texto desses? Por que recorrer a um texto desses? Por que estudar um texto desses hoje? Porque eu falo que eu vejo assim que um texto desse, ele joga na nossa cara a nossa tendência, a nossa inclinação à prostituição. Em que sentido? De nos darmos, de nos vendermos para quem ou que parece que nos oferta mais. Essa falta de fidelidade, essa insatisfação de quem está sempre em busca de jamais satisfeito, não encontrou seu repouso, seu descanso, essa natureza fragmentada que vive em busca de sentido. É Caim consumido de inveja, é um Esaú vendendo sua primogenitura por um prato de comida, é Jacó desesperado por Raquel, é Sansão se entregando a Dalila, é Saul consultando mortos, é Davi cobiçando, assassinando, adulterando, é Manassés queimando seus filhos aos deuses, é Amã no seu ódio por um povo, é o homem rejeitando seu Criador. Então eu imagino muito Paulo, isso é imaginação minha, olhando para um texto desse, a partir da revelação que recebeu em Cristo, escrevendo aos Romanos, por exemplo, né? Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Vê se essa fala de Paulo não pode ser usada aqui de alguém que está lendo um texto desse, falando, olha aqui como nós somos, olha a nossa tendência, olha o nosso coração distante de Deus, o que é capaz de fazer. Eu acho que fica muito evidente, eu não vou ler Romanos todo, mas se você ler o primeiro capítulo de Romanos, eu acho que traz uma luz muito grande aqui. Mas aí a gente pode terminar dizendo, não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Deus tem lidado com isso durante muito tempo. Para quê? Para que você se arrependa, para que haja essa cura, essa mudança de natureza que é realizada em Jesus Cristo. Então, acessar um texto desse é lidar com as nossas tendências, com a nossa natureza, essa inclinação à prostituição, a abandonar Deus por muito pouco, a buscar fora dele, que só ele pode nos dar, o descanso e a fartura e a tranquilidade e a paz que nós encontramos no seu peito, não pode ser encontrado por aí, usando a analogia do texto de Oséias, não pode ser encontrado em outros braços, não será encontrado. Bom, espero que esse estudo tenha abençoado sua vida. Compartilha, curte, acompanha também lá no podcast, mesmo nome aqui do canal, Sementes, Raízes e Frutos, o Sermão do Monte. Me segue lá no Instagram, lucianaramos.sementes. Deus abençoe você.